Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos na lição de número 2. Veja, o título da lição de número 2 é Josué aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Antes de começarmos a explorar este tema, eu me lembro que ao longo destes anos como pastor de uma igreja local, já são aí 15 anos, eu tive a oportunidade de lidar com diversos desafios. Mas houve um desafio que foi muito significativo para mim. Dia 3 de janeiro de 2010, o dia que tomei posse como pastor de uma igreja local. Naquele dia, depois de ter assumido como pastor, eu fiquei um pouco preocupado. E agora? O que eu devo fazer? Qual deve ser a minha primeira ação pastoral? Como lidar? E as ideias começaram a fervilhar na minha cabeça e eu fiquei um pouco apavorado porque era a minha primeira experiência. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que liderar uma comunidade de fé e não sabia por onde começar, mesmo sabendo que tinha muitas coisas para fazer. Isso aconteceu comigo porque geralmente nós somos ensinados a chegar na liderança, mas não a sair da liderança. Como nós não somos ensinados a sair, a gente acaba não preparando outras pessoas para nos substituir, para assumir em nosso lugar quando nós não estivermos mais à frente daquela liderança. Isso dificulta muito o trabalho de um líder, porque como nós não fomos preparados para fazer substituições, quando chega a hora de passar adiante tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi feito, essas conquistas podem simplesmente se perder. Porque este novo líder que chega e que não foi preparado nesta transição, ele pode acabar desprezando tudo aquilo que foi feito antes. Nesta sina, talvez, de autenticidade, né? De querer deixar a sua marca na história de uma comunidade de fé, ele acaba tentando apagar ali a história passada, tentando reescrever tudo a partir de si. Antes de eu chegar aqui, isso tudo era mato. Era uma terra desolada. Esse é um dos muitos problemas que a falta de transição acaba causando em uma igreja local. O texto que nós vamos estudar hoje vai nos ensinar lições muito valiosas sobre transição em liderança. Quando uma liderança precisa passar para outra, o que nós precisamos observar no novo líder e nesse processo de transição? Vamos ver o texto bíblico então e aprendermos juntos o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? Acompanhe comigo, por gentileza, Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu começo a leitura. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Veja, o texto começa falando que nós estamos tendo uma transição na liderança de Israel. Como Moisés havia morrido, o Senhor vai escolher um novo líder para conduzir o povo. A tarefa desse líder aqui é muito clara. Este novo líder deve conduzir essas pessoas até a terra prometida. Bom, eu queria lhe fazer duas perguntas para ajudar a gente a entender a introdução desse texto. Primeira pergunta: qual o nome deste novo líder? O nome deste novo líder é Josué. Segunda pergunta: qual a tarefa Josué realizava antes de assumir como líder de Israel? Ele era auxiliar de Moisés. Vamos para a próxima pergunta? Porque perceba, o novo líder será Josué, que antes atuava como auxiliar de Moisés. Eu queria que você gravasse essa informação, porque eu queria explorar isso aqui na aplicação, que é algo significativo para nós. A próxima pergunta é: quem foi que escolheu Josué como novo líder? Quem foi?
O Senhor está aqui, né? Por que tinha que ser o Senhor? Por que não poderia usar um outro método? Por exemplo, por que não escolher um dos irmãos de Moisés, Arão e Miriam? Eles não foram pessoas significativas nessa trajetória? Por que não honrar a memória de Moisés e escolher um dos seus filhos, Gerson ou Eliezer? Por que tinha que ser o Senhor e por que o Senhor escolheu Josué? Bom, foi o Senhor que escolheu, porque este não é um projeto pessoal de Moisés. Essas pessoas aqui não são vassalos de Moisés. Essas pessoas foram tiradas do Egito pelo Senhor, essas pessoas fizeram aliança com o Senhor, e aqui nós não estamos falando apenas de uma grande nação, mas do povo do Senhor. E como este é o povo do Senhor, quem está conduzindo este povo é o próprio Senhor. O Senhor está conduzindo essas pessoas para uma terra prometida, a terra que ele lhes jurou ainda no Egito. Por isso mesmo que nos versículos de número 3 e 4, o Senhor esclarece que esta tarefa de Josué é uma continuidade da tarefa que foi dada a Moisés. Veja, eu darei a você todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Neguebe até o sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo a terra dos hititas. Essa tarefa de liderança que está sendo estabelecida pelo Senhor para Josué, ela primeiro foi estabelecida para Moisés. E Moisés não conseguiu concluir essa tarefa. Porque, veja, apesar do Senhor ter tirado essas pessoas do Egito, essas pessoas ainda não chegaram na Terra Prometida. Josué é quem vai concluir esta tarefa e levar essas pessoas até lá. Aí então o Senhor diz algo muito específico sobre essa tarefa de continuar esta jornada até a Terra Prometida. Quando o Senhor afirma aqui no finalzinho do versículo que inclui na Terra Prometida o pedaço da terra que era dos hititas, que está sendo ocupada pelos hititas, isso significa que a Terra Prometida não está desocupada. Tem gente morando nela. Isso torna a tarefa ainda mais difícil. Porque além dos problemas gerados pelo povo, como nós vimos na aula passada, né? O povo vai arrumando confusão, contenda, precisa resolver os seus problemas, precisa de juízes. Além dos problemas do povo, Josué terá que lidar com sociedades que já se estabeleceram na Terra Prometida e que já firmaram ali as suas bases. Com poder militar, com organização social, isso é uma tarefa muito difícil. Porque essas pessoas que estão lá na Terra Prometida, eles não vão ceder a terra pacificamente. Eles terão que entrar numa batalha militar. E é porque essa é uma tarefa difícil que no versículo de número 5, o Senhor passa então a falar pessoalmente com Josué, que está recebendo esta tarefa de continuar aquilo que Moisés está fazendo. Veja comigo. Enquanto você viver, ninguém será capaz de resistir, pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Essas palavras do Senhor são palavras assim muito realistas, né? Porque apesar de haver esta promessa que ele vai ocupar a terra, o Senhor diz que ninguém vai conseguir lhe resistir. E sabe o que significa assim de maneira bem prática? Tem uma promessa que você vai ocupar a terra, mas você vai ter que lidar com opositores. Os seus opositores não vão conseguir resisti-lo, mas haverá oposição. Mas quanto a isso, Josué, não precisa se preocupar. Porque o Senhor está prometendo aqui a ele que vai fortalecê-lo de maneira que ele consiga cumprir essa tarefa, enfrentar os inimigos e chegar à Terra Prometida. Apesar dessa promessa, o Senhor faz então um esclarecimento que é importantíssimo para Josué. Porque, de fato,
O Senhor vai cumprir a promessa que ele está fazendo, que vai levar o seu povo até a terra prometida. Mas será que essa promessa será cumprida na gestão de Josué? E é este esclarecimento que o Senhor faz no versículos 6 e 7 que nós precisamos dar uma especial atenção aqui. Veja comigo. Seja forte e corajosa, pois você conduzirá este povo para tomar a terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Perceba que essas palavras do Senhor ao novo líder Josué são palavras que vão em duas direções. Primeiro, Josué precisa ser forte e corajoso, e o Senhor repete isso duas vezes. Ele vai ter que enfrentar os inimigos que estão lá na terra, habitando lá com as suas estruturas, como nós vamos ver a seguir, as muralhas e os exércitos, enfim. Seja forte e corajoso. Mas a outra direção da palavra do Senhor está relacionado a Josué precisar cumprir a lei que o Senhor estabeleceu por meio de Moisés. Nessa ordem, para que Josué cumpra a lei, o Senhor acrescenta que ele não deve se desviar dela. Como um novo líder, para que ele tenha sucesso em conduzir essas pessoas até a terra prometida, ele precisa observar a lei. Mas para isso, ele não deve jamais deixar de obedecer aquilo que está sendo estabelecido pelo Senhor na palavra que foi dada a Moisés. O Senhor diz aqui no finalzinho, ó, assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Desculpa, eu apertei o botão errado aqui. Em tudo que fizer. É isso mesmo. Esse esclarecimento aqui é um esclarecimento importante. Porque Deus está fazendo uma distinção muito clara entre promessa condicional e promessa incondicional. Você já ouviu essas expressões? Você sabe o que significa? Vamos ler uma citação aqui, um comentário, que explica pra gente o que é que está acontecendo. Veja, Josué 1 introduz uma tensão entre dois temas centrais, que influenciará a interpretação de todo o livro. A realização do descanso na terra e o sucesso da liderança de Josué são apresentados tanto como uma promessa divina incondicional, baseada no juramento feito aos antepassados, quanto como um compromisso condicional, que exige a obediência de Josué à Torá para que haja êxito. Uma promessa incondicional diz respeito àquilo que o Senhor decidiu fazer de acordo com sua vontade. Independente do que façam ou se acreditem as pessoas, o Senhor decidiu e aquilo que ele decidiu, aquilo que ele estabeleceu, vai acontecer. Quer ver um exemplo? A promessa da vinda de Cristo. Mesmo que a pessoa não acredite em Jesus Cristo, o Senhor estabeleceu que vai acontecer e vai acontecer. Isso é uma promessa incondicional. Já um compromisso condicional ou promessa condicional, eu estou chamando aqui de promessa, mas o comentarista chamou de compromisso, é algo, como o próprio nome indica, que depende de certas exigências. Aqui no caso específico de Josué, o Senhor promete levar essas pessoas até a terra prometida, porque essa é uma promessa incondicional, porém, se Josué quiser ver esta promessa se cumprindo na sua gestão como líder de Israel, ele deve ter cuidado de cumprir toda a lei que o Senhor estabeleceu por intermédio de Moisés. Josué não deve se desviar nem em uma direção nem em outra, porque a promessa é incondicional. Mas o cumprimento na gestão de Josué é condicional. Depende do compromisso condicional dele, a obediência à lei. E exatamente por causa disso, o versículo 8 afirma: relembre continuamente os termos do livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito.
Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Para que Josué veja a promessa incondicional se cumprir na sua gestão, quais devem ser as atitudes que ele deve ter em relação à lei? 2 palavras. Primeiro, relembre. Segundo, medite. Essas 2 palavras são palavras-chave sobre o compromisso que ele deve ter com a lei. Relembrar indica que Josué, ele precisa ficar constantemente alerta sobre a palavra do Senhor. Ele não pode simplesmente tomar decisões sem considerar a vontade de Deus que foi expressa na lei. Relembrar significa isso. A vontade do Senhor está expressa na lei. Lembre-se disso. Relembre-se que esta lei foi anunciada a vocês e vocês não podem se afastar dela. Vocês não podem esquecê-la. Além disso, ele também precisa meditar. Josué precisa considerar que a lei do Senhor são ordens que devem guiá-los. A lei do Senhor é a vontade do Senhor que deve guiar aquele povo. O propósito desse texto aqui é muito claro para nós. Deus pretende mostrar a autoridade da sua lei sobre todos os judeus. Mesmo que essas pessoas não tenham chegado na terra prometida, mesmo que essas pessoas estejam vivendo dispersos, todos eles, se quiserem ser bem-sucedidos, eles devem relembrar e meditar na lei do Senhor. É por isso que o texto encerra dizendo: então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Fica muito claro, mais uma vez pela repetição da promessa, que para que Josué tenha bom êxito em sua gestão, ele precisa estar atento à lei do Senhor. E, consequentemente, as pessoas devem observar essa mesma orientação. O Senhor tem uma promessa, ele vai cumprir. Mas se Josué e todo aquele povo quiserem ver esta promessa se cumprir em seus dias, eles precisam assumir um compromisso condicional de obedecer à palavra do Senhor. Sabendo disso, eu queria fazer algumas aplicações. Como esse texto nos desafia numa direção para a gente observar o que a palavra do Senhor está dizendo. Primeira aplicação. Uma grande vocação não anula a necessidade de experiência prática. Enquanto eu explicava, eu pedi para você guardar um ponto específico da explicação. Porque antes de Josué ser escolhido pelo Senhor para substituir Moisés, o texto nos disse que ele era ajudante de Moisés, ele auxiliava Moisés. Josué tinha experiência na rotina do povo. Josué tinha experiência nas demandas que envolviam a liderança. Ele acompanhava o trabalho de líder de Moisés. E isso é significativo para uma transição de liderança. Para que um líder consiga ter bom êxito em seu trabalho, ele precisa, sem dúvida alguma, ter experiência prática. E aqui nós temos um grande obstáculo para novos líderes. Porque, às vezes, os novos líderes não querem ter experiência de cooperação. Ah, não, eu quero já assumir logo assim, direto. Eu estou só esperando o Moisés morrer para me ficar no lugar. Não quero passar pela experiência de cooperar, de estar à sombra de alguém, aprendendo. Não. Eu me lembro de um pastor que me deu uma orientação sobre isso. Ele afirmava assim de maneira muito clara, dizendo que quem formam pastores são pastores. E o que ele queria me ensinar na época é que a experiência de estar à sombra de quem trabalha, aprendendo com a liderança dessa pessoa, é imprescindível. E o que talvez a gente precisa compreender é que mesmo que você tenha uma vocação do Senhor, essa vocação não indica que você não precisa ter experiência. E este é um dos motivos porque alguns líderes são tão inefetivos. Porque eles não têm experiência nenhuma. Eles assumem a liderança e não conseguem fazer a gestão de sua própria casa. Aí eles acham que liderar o povo do Senhor é como, uma agremiação, né? Reúne todo mundo, pergunta o que é que eu faça, todo mundo dá ideia.
a gente vai conversando, aí vai deixando as pessoas fazerem o que elas quiserem, porque é terapêutico, né? Todo mundo se sente bem. Ele não sabe liderar, não sabe resolver problemas, não sabe nada. Porque ele não viu de perto alguém fazer. Ele não percebeu a experiência de ter visto um homem de Deus atuar. E isso vai fazer falta. Então, por isso que há uma crise grande de pessoas vocacionadas que desistem. Não é difícil você encontrar alguém que desistiu da liderança. Porque ele diz que é dispendioso, é traumático, é cansativo. E em alguns desses casos a pessoa simplesmente não teve experiência nenhuma. Ele nunca liderou um grupo da igreja, ele nunca lidou com um conflito local. Ele nunca viu como lidar com críticas e rejeições. Então, quando acontece a primeira vez, ele fica meio desesperado, ele internaliza, pessoaliza tudo, que é mais problemático ainda, né? E aí entra essas crises de achar que as pessoas nos odeiam, que nós somos inimigos dela, que eu não vou continuar nisso porque não está fazendo bem para mim, e é complicado demais. Então, se você tem uma grande vocação, você também precisa ter uma grande experiência. Aprenda com as pessoas que podem lhe ensinar para quando chegar a sua oportunidade, você saber o que fazer. Segunda aplicação, transições de liderança evitam problemas futuros. E aqui eu queria indicar pelo menos 2 problemas que, quando uma igreja local faz transição, ela evita esses problemas. O primeiro problema que eu acho que a transição nos ajuda a evitar é o problema da subtração da missão. Quando igrejas não fazem transição, acaba que o líder internaliza o trabalho, né? É o trabalho de minha vida. Eu dei a minha identidade a essa igreja. Deixa de ser a missão que Jesus deu à igreja e passa a ser a missão que o líder quis dar a essa instituição, de dar a sua identidade. É conhecida pela identidade que o líder deu. Quando não há transição, a gente tem essas características, né? O líder quer assumir e dar uma identidade para aquilo, falar agora tá com a minha cara. E parece que nem é vergonhoso dizer isso, né? Tá com a minha cara. Porque às vezes é isso mesmo, a pessoa não entende que a missão que recebemos, ela começou com outras pessoas. E nós vamos dar continuidade naquilo que outros começaram a fazer. Então, quando não há uma transição, a gente acaba subtraindo a missão. A gente tira a missão que Jesus deu para a igreja e coloca a nossa missão. Eu quero construir o maior prédio, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A segunda consequência é o nepotismo. E quando uma igreja não faz transição, acaba que o nepotismo se torna um problema muito sério. Eu conheço diversas experiências comunitárias que mostram isso. Um pastor, homem de Deus, trabalhou muito tempo, dedicou muito esforço para cumprir a tarefa que Jesus deu a ele. Mas ele não fez transição. Ele nunca se preocupou em preparar alguém para assumir no lugar. E quando ele precisou sair por problemas de saúde. Ele já não tinha mais condições sequer de se locomover e escolheu aleatoriamente entre os membros da congregação alguém para continuar o trabalho. Perceba, um homem que dedicou a vida para o trabalho do Senhor e que fez muito pelo povo do Senhor, ele se viu substituído por alguém que não fez transição. E a primeira coisa que ele fez foi esse nepotismo, né? Para garantir que isso não saia mais das minhas mãos, eu sou o pastor e o meu genro é o vice. Porque se eu sair, ele assume. E a igreja vai sendo usurpada por famílias assim. Porque quando não há uma transição, aquela pessoa que não se preparou para continuar a missão que foi dada pelo Senhor, ela quer garantir que a sua família tome conta daquilo. Se for preciso, a gente se desliga. Se for preciso, a gente se torna independente, a gente faz o que for preciso. Mas nós não podemos perder o negócio da família. É o trabalho, é a empresa, é o lucro, é o ganho. Esse nepotismo todo, ele seria evitado se nós tivéssemos transições.
uma igreja que se prepara formando líderes e fazendo naturalmente essa transição, onde um sai e o outro segue com conhecimento de causa, com conhecimento de missão e com uma clareza de que as pessoas sabem quem ele é. Aquilo não é a missão dele, aquilo é a missão que Cristo deu à igreja. Terceira aplicação: lideranças escolhidas pelo Senhor devem focar em cumprir tarefas definidas pelo Senhor. Veja só, nessa aplicação eu estou reconhecendo que pode existir a possibilidade de haver mais de um tipo de liderança numa igreja. O meu foco aqui está nas lideranças que foram estabelecidas pelo Senhor. Numa liderança estabelecida pelo Senhor, há um chamado divino. É Deus quem chama a pessoa. E também há tarefas definidas pelo Senhor, porque este é o povo do Senhor. E nós precisamos nos focar nisso. A liderança escolhida pelo Senhor foca em cumprir tarefas definidas pelo Senhor. Foi o Senhor quem chamou, é o Senhor quem colocou e é o Senhor quem dá uma missão. E a igreja precisa ter isso assim, muito claro em sua consciência. Pode ser que Deus hoje faça um grande chamado para uma pessoa na sua comunidade de fé. Mas a comunidade precisa começar a preparar essa pessoa para que ela tenha condições de cumprir as tarefas dadas pelo Senhor. Para que ele não usurpe a missão da igreja. Para que ele não subtraia o que é ser igreja. Que ele siga fazendo aquilo para o qual Cristo levanta e capacita líderes. Quarta aplicação: é exigido do líder coragem e força para seguir com os planos divinos. Nesta aplicação eu queria destacar o aspecto militar da chamada de Deus para Josué, porque a terra para onde eles estão indo, a terra prometida, está ocupada por outro povo. Isso é problemático porque Josué vai ter que lidar com muitos conflitos e ele vai ter um cenário inóspito para poder avançar. E este cenário inóspito é o cenário da liderança em muitos contextos. E por isso que é preciso ter coragem e força. Seria talvez interessante ser o líder de Israel quando chegar na Terra Prometida. Mas ainda não chegou. E o povo precisa de um líder aqui, saindo do deserto e indo em direção à Terra Prometida. Caminhando em direção à promessa. E você precisa entender que em muitos contextos a igreja é assim. Um ambiente inóspito. Deus está levando o seu povo na direção de uma terra prometida, mas a gente ainda não chegou lá. A gente precisa ter coragem e força. Porque se não tiver coragem e força, você se desanima. Ah, não, isso aqui é difícil demais. São muitos inimigos, muitos conflitos. E tem dia que é assim, é uma paulada em cima da outra. Às vezes não dá nem tempo de beber uma água. Mas você precisa ter coragem. E você precisa ter força. Porque é uma tarefa dada pelo Senhor para o Senhor. Então nós precisamos olhar igrejas locais como estes ambientes que às vezes a coragem e a força são essenciais para a gente olhar os desafios e encará-los com realidade. Quinta aplicação: é exigido do líder coragem e força para seguir... desculpa, eu estava lendo a quarta. A característica de uma liderança bem-sucedida é sua obediência ao Senhor. O Senhor repetiu 2 vezes que Josué precisava ser forte e corajoso. 2 vezes ele falou isso. Porém, é quando o Senhor está falando da obediência à lei que o Senhor afirma: se você quiser ser bem-sucedido, não se desvie da lei. Ter força e ter coragem é muito importante. Isso nos ajuda a enfrentar desafios da liderança. Mas as bênçãos do Senhor, elas são prometidas para aqueles que não se desviam da lei. E essa é uma característica, assim, essencial para quem quer ser um líder bem-sucedido. É o povo do Senhor, é a tarefa do Senhor, é a lei do Senhor. Então nós só temos que ser obedientes ao Senhor e ser bem-sucedidos
cumprindo o que o Senhor nos direciona. Por isso que eu encerro com esta última aplicação. A promessa do Senhor ao seu povo é incondicional. Seu cumprimento em nosso ministério é condicional. O que Jesus prometeu fazer com a igreja, o que Deus prometeu fazer com a igreja, o que o Espírito Santo prometeu fazer com a igreja é incondicional. Deus prometeu nos dar o seu Filho e nos deu. Jesus prometeu estar sempre conosco e está. O Espírito Santo promete nos capacitar e nos capacita. Isso é incondicional. Mas o que nós precisamos entender é que desfrutar de tais promessas exige um compromisso condicional com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor com obediência. Reflita, por exemplo, Mateus 28, quando Jesus diz: vão por todo mundo, preguem o evangelho, ensinem esses novos convertidos a obedecerem às ordens que lhe deu, e eu estarei sempre com vocês. Perceba que a promessa é: enquanto vocês cumprem a tarefa, a minha presença está com vocês. A promessa é incondicional, mas será que nós veremos tais promessas se cumprindo no nosso ministério, na nossa liderança, na nossa gestão? Se você quer ser um líder que desfruta do cumprimento das promessas do Senhor, que são incondicionais, obedeça o Senhor. Eu queria avaliar o nosso aprendizado para a gente ver o que a gente aprendeu. Eu faço uma pergunta e você tenta me responder com uma palavra. Vamos lá então? Primeira questão. Josué precedeu esse líder de Israel. Quem foi o líder que veio antes de Josué e que Josué veio depois dele? Moisés, muito bem, essa é a resposta. Para tomar posse da terra prometida, que estava ocupada por outro povo, Josué precisava ser corajoso e duas características. Olha o povo lá habitando, vai ter que ter muito esforço, mas você precisa ser forte e corajoso. Coragem está aparecendo aqui, a palavra que falta é forte. Terceira questão, Josué não deveria se desviar nem para um lado, nem para o outro lado dela. Do que Josué não pode se desviar? Da lei. A lei que o Senhor estabeleceu por meio do seu servo Moisés. Quarta questão, a promessa é incondicional, mas o cumprimento dela para ele é condicional. Quem é este homem que a promessa para se cumprir nele é condicional? Josué, né? A promessa é incondicional, mas se vai acontecer na sua gestão, depende do seu compromisso condicional à lei do Senhor. Por último, eles deveriam fazer duas coisas em relação ao livro da lei: relembrar e meditar. Bom, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um caça-palavras para você tentar identificar essas palavras: Moisés, forte, lei, Josué e meditar. Também é um cronograma da aula, caso você queira ver esta aula em sessão. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com o nosso estudo. Até lá então.